Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina. Para todos sempre o Senhor reina. A Ele seja toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, depois vamos compartilhar uma palavra. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Ó Senhor, como o Senhor é maravilhoso, ó Pai, como nós precisamos de Ti a cada dia mais, Senhor, como nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor nas nossas vidas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, esplenda a Tua glória sobre toda esta terra, Senhor. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, muito obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, tem estado conosco, tem sido nosso socorro bem presente, tem sido nosso ajudador, tem sido nosso melhor amigo, tem sido aquele para quem nós contamos todas as nossas lutas, de quem nós dependemos a cada dia, a cada instante, Senhor. Muito obrigada por tão grande amor, muito obrigada porque misericórdias novas vieram sobre a nossa vida neste dia, Senhor. Nós queremos colocar as famílias diante de Ti, Senhor, clamar pela Tua misericórdia, clamar pela Tua intervenção em favor de cada família. Pai, não permita, Senhor, ó Deus, que essa instituição, Senhor, que foi abençoada por Ti, que foi, Senhor, feita por Ti, Senhor, ó Senhor, se degenere, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa os filhos, Senhor, aqueles que estão distantes do Teu caminho. Jesus, fala aqueles corações, Senhor, aqueles que já conheceram a palavra e se desviaram. Senhor, ó Deus, trabalha nesses corações, nestas vidas, traz de volta para o Teu aprisco, porque o Senhor é aquele que deixa as 99 e vai de encontro àquela que está perdida. Nós clamamos a Ti, Senhor, colocamos a vida dos nossos filhos, genro, nora, netos, Senhor, que eles sejam cuidados e guardados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos, protege a nossa família, abençoa, Senhor, os nossos bens, que o Teu povo não tenha despesa, Senhor. Ó Deus, que o Teu povo não gaste, Senhor, ó Deus, naquilo que não é pão. Ó Pai, em nome de Jesus, protege a nossa nação. Nós continuamos clamando e Te pedindo, Senhor, entra em socorro da nossa nação. Pai, em nome de Jesus, aqui tem um povo que se chama pelo Teu nome, que Te ama, que busca a Tua face. Que, Senhor, tenha arrependimento no coração, ouve dos altos céus, Pai, sara a nossa terra, protege, Senhor, esta nação tão linda, tão abençoada. Senhor, essa nação é Tua, nós declaramos que essa nação pertence ao Senhor e nós prezamos pelos princípios da palavra e nós profetizamos e declaramos: levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a Tua luz, que a glória do Senhor nasça sobre Ti, porque eis que sobre a terra havia, Senhor, ó Deus, trevas, mas que sobre o Brasil o Senhor venha surgindo em cada canto, trazendo à tona a luz, tudo que está encoberto, oculto. Senhor, abençoa, Senhor, esta nação com homens idôneos, Pai, que queiram o bem do povo, ó Deus, que queiram a prosperidade da nação. Entra com Teu socorro, Senhor, derrama misericórdias novas sobre o nosso país, guarda e livra essa nação de toda malignidade. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, entra nas causas, na justiça, Senhor, ó Deus, advoga as causas, porque o Senhor é Deus, é um justo juiz. Jesus, o Senhor é o advogado, Espírito Santo, o Senhor é a testemunha fiel, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O Senhor não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado, Senhor. Ó Deus, faz justiça, Senhor, faz chegar a justiça, Senhor, no lar de cada um, na nossa nação, na vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus, os necessitados, aqueles que estão clamando por socorro. Senhor, ó Deus, e não tem quem os ajude, socorre por amor do Teu nome, por piedade, por misericórdia, Senhor. Atende o clamor do aflito, do necessitado, do pobre, da viúva.
porque o Senhor é defensor daqueles que são menosprezados, daqueles que estão desamparados, Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja o seu pastor e nada venha faltar, em nome de Jesus. Abençoa cada um nas suas necessidades, a cada um que entrar nessa live. Senhor, o Senhor conhece as dores, o sofrimento, os questionamentos, Senhor, aquilo que é mais forte do que cada um. Entra com teu socorro, entra, Senhor, derrama misericórdias novas. Senhor, advoga a causa, que a tua mão se mova em favor de cada um. Derrama uma unção especial nesta tarde, Senhor, uma unção de cura, uma unção, Senhor, de graça, uma unção do teu favor. Senhor, entra, Senhor, dá o livramento de acidentes, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, livra dos acidentes, Senhor, livra as pessoas, Senhor, ó Deus, do suicídio. Quantos jovens que estão se suicidando, meu Senhor, tem misericórdia, que o evangelho chegue primeiro a esses corações, Pai, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente a cada vida que entrar nessa live, aqueles que assistem mesmo, porque tem fome e sede da tua palavra. Entra com teu socorro nestas vidas, em nome de Jesus, nestas famílias, que haja, Senhor, provisão, que haja socorro, que haja proteção sobrenatural, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos compartilhar de novo Salmo 51, porque aqui tem uma história. Porque a Bíblia não esconde os defeitos, né, dos personagens, assim como nós, né, éramos cheios de defeitos, somos ainda, né. Muitas vezes a gente analisa a nossa vida e se pega em alguma coisa que não agrada a Deus. Então que a gente sempre esteja como Jó, voltando para Deus, se arrependendo, pedindo perdão, né, buscando a graça e a misericórdia do Senhor todo dia, né. Então Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que renove um espírito reto. Então, não adianta esconder o pecado, a gente tem que confessar, chamar o pecado pelo nome, se arrepender, né? E ser renovado na presença do Senhor. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque Deus é grande em misericórdia, né? Nós somos falhos, fracos, mas o Senhor é grande em misericórdia, o Senhor é piedoso, bondoso. Ele é justo também, né? Porque o pecado ele tem consequência, mas Deus é piedoso. Todo aquele que se arrepende, se Judas tivesse se arrependido, eu creio que Deus teria perdoado. Pedro negou a Jesus, ele se arrependeu profundamente, Deus o perdoou, mas Judas só teve remorso, né? Mas que não seja remorso, mas que seja mesmo um arrependimento de coração, né? O Senhor, ele fala assim no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Cria em mim, o verso 10, né? Cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém? Então,
Davi aqui se lamenta, né, dos seus pecados, e a Bíblia revela mesmo, né, revela o único na Bíblia que não tem pecado, né, Jesus. Ele nunca teve, por isso que ele servia, porque o animalzinho para o sacrifício tinha que ser perfeito, né, não podia ter a patinha quebrada, e um animal não peca, né, mas o ser humano peca, né, então essas imperfeições do animal apontam para a imperfeição do ser humano, né? Mas Jesus não tinha nenhum pecado, ele foi provado. Ele passou 40 dias em jejum, em provação, lá no deserto, no calor, né? Quando a gente fica em jejum, no calor, em situações que nos afrontam, a gente fica mais sensível para pecar. E Jesus nunca pecou. Então, o único da Bíblia todinha, porque assim, Jó, a gente não vê pecado nele, mas os pensamentos ninguém conhece, né? Todo mundo já por pensamento, palavra, atitude, omissão, pode ter pecado mesmo, né? Não tem um justo. Por isso que na Bíblia fala, né, que não há um justo sequer, nenhum, né? Nenhum. Não existe ninguém na terra que não tenha cometido pecados. E fora isso, nós já nascemos separados de Deus, né? Então, era o tempo, lá em 2 Samuel 11, a gente vê o que aconteceu na história de Davi para ele fazer esse Salmo 51, né? Era tempo dele ir para a guerra, e aí ele resolveu tirar umas férias particulares, né? Aí, então, o que acontece? Ele enviou Joabe, né, que era do exército dele, e o seu exército, né? E ficou em casa, levantou à tarde, né? Estava passeando pelo palácio, quando de repente ele avistou uma bela mulher tomando banho, né? Então Davi estava errado de estar em casa em vez de estar no exército, e a mulher está errada também de tomar banho em frente ao palácio e com a janela, né, com a cortina todinha aberta, né? Cada um tem a sua parte, né? Então, aí o que aconteceu? Ele envia criados perguntando, né, quem era aquela mulher. Aí falaram assim, a mulher de Urias, um soldado dele muito leal, né? E ele sabia que ela era casada. E Davi sabia que era adultério, né? Aí ele enviou mensageiros para trazer a mulher, se deitou com ela e ela engravidou. E aí? Aí mandou recado. Ela mandou recado para Davi que estava grávida, né? Era a linguagem deles. Ela falou, eu estou pejada, né? E aí, Davi fala para Joabe trazer Urias da guerra, o Eteu, né? O marido de Batseba, e um abismo chama outro, né? Então, ele chama Urias e pergunta, como está o povo, para disfarçar, né? Como está a guerra? Puxando conversa com Urias, né? Aí depois disse para Urias, desce, vai para tua casa, você ficou um tempo, né, numa jornada, vai lá com a sua esposa, mata a saudade, né? E o Urias era tão leal que ele não foi, ele deitou na porta do palácio e ficou lá, né? Então, e não desceu à sua casa. Se ele fosse para casa, aí ia pensar, ele coabitou com a mulher e por isso que ela está grávida, né? Davi queria jogar a culpa lá, jogar o fardo para o marido, né? Então, aí um abismo chama outro, né? Quando existe um problema e tenta encobrir, fica pior ainda a situação, né? Aí contaram para Davi, né, que Urias não foi embora, ele dormiu na porta do palácio, né? Aí Davi manda chamar Urias e fala assim, por que você não foi, né, para sua casa? Ele falou assim, a arca da presença de Deus está lá no sereno, né? O povo está lá na guerra, está ficando lá em tendas. Como é que eu vou para casa, né? Comer, beber e deitar com a minha mulher. Aí estava complicando a história para Davi. Então Davi fala para ele ficar em casa, né? Fala assim, ainda não volta não, fica mais um dia. Davi convidou ele, embebedou o homem, né? Deu comida, deu um monte de bebida, falou, agora ele vai para casa. Foi coisa nenhuma, dormiu de novo na porta do palácio, né?
Então Davi escreveu uma carta, chamou, né, chamou Urias e falou assim: entrega essa carta para Joabe. E olha só, a carta estava a sentença de morte de Urias, né? Na carta estava escrito assim, Davi escreveu para Joabe, né? Põe Urias na frente da batalha, né? Põe ele na frente para que ele morra. Então o pecado começa no coração, né? A maquinação, todo mal começa no coração. Aí Joabe pôs ele na frente da batalha e ele falou: e vocês recuem, né? Então, o que aconteceu? Ele morreu mesmo, né? Urias morreu. Agora Davi estava livre para casar com Batseba, e foi o que ele fez, né? Aí o que aconteceu? O profeta, Deus sabe ouvir, ver, né? Deus estava sabendo de tudo, né? De tudo, de tudinho, e manda Natan, o profeta, lá para confrontar Davi, né? Então, aí o que aconteceu? Ele propõe uma parábola para Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, né? Então, mas o pobre não tinha nada senão uma pequena cordeira que ele cuidava com muito carinho. Muito boa tarde, Zenilza. Que ele criava com carinho e tinha ela como filha, né? Aí vindo um viajante na casa do homem rico, o que aconteceu? Em vez dele pegar das ovelhas dele, né? Pegou a cordeira daquele homem pobre que só tinha uma cordeira e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira deverá dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, né? Então, Davi mesmo tinha dado a sentença para ele. Aí Natan fala assim: você é esse homem. E aí o que acontece? Davi, como rei, podia mandar matar o profeta, o que muitas pessoas faziam, né? Prendiam os profetas porque eles não queriam ouvir a verdade. Mas Davi era humilde, né? Quando ele ouviu isso, que esse era o homem, aí ele caiu em si. Às vezes as pessoas pensam que pecam e ninguém vê, né? Mas Deus está vendo tudo, né? E um dia tudo vai sair à luz, não é verdade? Aí o Senhor repreende, né? O Natan repreende Davi. E ele fala: assim diz o Senhor, eu te ungi rei de Israel, te livrei das mãos de Saul, né? Você tinha muitas mulheres, servos na tua casa, né? Mas você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos meus olhos. E a Urias feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, né? E mataste ele com a espada dos filhos de Amon. Por quê? Porque ele mandou a carta para Joabe: põe ele bem na frente do exército, porque daí com certeza ele vai morrer, e Davi ia ficar livre para casar com Batseba, né? Aí o que aconteceu? Davi se arrependeu amargamente, né? Ele fala, aí que vem o Salmo 51, contra o Senhor. Ele viu que contra Deus ele tinha pecado, né? Porque quem era o homem rico? Era Davi, né? Davi era um homem rico que tinha muitas cordeiras, né? Mas o que ele fez? Ele se apossou daquele que só tinha uma, né? Por isso que Natan falou, você é esse homem, né? Ele se apossou da mulher que era casada, né? E ele tendo muitas mulheres, ele quis aquela casada, né? Aí ele se arrependeu amargamente, mas o que aconteceu? Ele entrou em jejum, ele tomou Batseba, né? Ele mandou Batseba vir para o palácio morar com ele, mas o bebê morreu, mesmo que ele jejuou, chorou, se arrependeu, pediu perdão para Deus, né? Mesmo assim a criança morreu. Aí o que aconteceu? Então, depois que ela morreu, ele lavou o rosto e comeu. Aí os homens falaram para ele, quando a criança estava doente, você não comeu, né?
Agora que ela morreu, você come. Ele falou, o que que adianta, né? Agora, não é ela que vai tornar para mim, mas eu é que vou para tornar, eu é que vou para onde ela está, né? E aí, Natan falou, você não vai morrer, mas em compensação, porque Deus foi misericordioso e tinha uma obra na vida de Davi. Mas 4 filhos dele morreram, o Nenê morreu, Absalão morreu, Amnon morreu e Adonias, pelo pecado de adultério e pelo pecado de assassinato, né? Porque ele planejou a morte de Urias, mandou ele para frente e certamente ele ia morrer, né? Então as consequências vieram, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Então a Bíblia mostra as qualidades, mas mostra também os pecados, né? Davi, ele era chamado amado de Deus, mas ele pecou e às vezes a pessoa acha que ninguém vai descobrir, né? Mas Deus não tem o pecador por inocente, nem o inocente por culpado. Tudo um dia vai vir à luz, né? E aí ele clama, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Ele se arrependeu profundamente, ele chorou, ele clamou a Deus, né? Ele pediu perdão e Deus o perdoou. Só que as consequências ficam, né? Não, e Davi, o que mais ele temia, ele falava assim, pode tirar a minha coroa, pode tirar tudo que eu tenho, mas Deus, por misericórdia, não retires de mim o teu espírito, né? Porque Davi amava a Deus, Davi prezava pela presença de Deus, e o pecado é a única coisa que nos faz separação de Deus, né? Nada nos separa do amor de Deus, só o pecado, né? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nos separa, só o pecado. Então nós temos que tomar cuidado mesmo, pedir perdão, nos arrependermos pelo pecado, para que nós não fiquemos separados de Deus, né? E nos últimos tempos, como Jesus anuncia a volta dele, que ele fala, né, para nós vigiarmos. E é o que o diabo vai querer fazer? Fazer a gente pecar. Ou ele faz a gente pecar para que a nossa oração não chegue à presença de Deus, né? E a gente pense que Deus não está nos ouvindo, que Deus não nos ama mais. Então, o que nós temos que fazer? É conhecer a palavra, nos enchermos do Espírito Santo e pedir a misericórdia dele para nós não pecarmos. Amém? Então, ele fala também, em pecado me concebeu minha mãe. Então, quem é casado e tem um filho não é concebido em pecado. Então, o pai de Davi também adulterou, né? Porque fala que Davi tinha uma aparência diferente, né? Dos irmãos dele, ele era de aspecto gentil e de belos olhos. Então, o pai dele também pecou. Existem pecados que acompanham a família. Muitas vezes as pessoas na família todos bebem, na família muitas vezes usam drogas, né? Existe adultério, existe aborto, né? Então são espíritos familiares, né? Que quando nós aceitamos Jesus, nós quebramos essa maldição, amém? Então Davi, o amado de Deus, né, cometeu adultério, homicídio, né? Ele podia prender e matar Natan, mas ele foi humilde, né? Ele viu que Natan estava sendo usado por Deus mesmo e ele se arrependeu, pediu perdão e Deus perdoou. E Deus restaurou a vida de Davi, né? Saul cometeu menos pecados, né? Mas não se arrependeu, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Não, ele podia falar assim, eu adulterei também aquela mulher bonita lá tomando banho, né, na minha frente, mas problema de cada um, né, cada um é que comete os seus pecados, né, por isso que Deus fala, né, que o diabo nós vamos resistir, mas da carne tem que fugir. Fugir, né, da carne. Então Davi foi perdoado, né, e depois nasceu Salomão, que se tornaria o seu sucessor, né.
E ele fala para Deus: o Senhor pode tirar tudo, mas não me tira a presença do Senhor, porque ele prezava a presença do Senhor, né? Então, aí ele clama, né, pela presença. Torna a dar-me a alegria da tua presença, porque a presença do Senhor traz alegria no nosso coração, né? A presença do Senhor nos completa, porque o ser humano, ele sozinho, sem Deus, ele está perdido. Nós precisamos de Deus na nossa vida, né? Que o Senhor dê a sua graça para nós andarmos na sua presença, no temor do seu nome, em obediência. Por isso que as pessoas querem uma religião, né? Porque elas vivem da maneira que querem, do jeito que querem, mas tudo tem consequência, né? Muitas coisas acontecem e as pessoas nem se dão conta do que é pecado. Então nós precisamos ler a Bíblia para saber o que é pecado, precisamos nos encher do Espírito Santo para ter forças, graça, para não cairmos no pecado. Porque Deus fala: um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, não desprezarás, ó Deus, né? Porque é no coração que começa o pecado. Ninguém vai lá e mata de repente, né? Fala assim, ó, Marcos 7:21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração e contaminam o homem, né? Então, o pecado não nasce assim de repente, ele nasce no coração. E se o homem, né, atende ao pecado, vem a luz, aí vem o erro, né? Vem a consequência, amém? Santo e eterno Deus, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós nem percebemos o que nós estamos fazendo de errado, mas porque nós habitamos na tua luz, Senhor, ó Deus, o teu Espírito mostra, Senhor, o pecado do nosso coração, e nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos te pedir a tua graça, o teu favor, a tua capacitação, Senhor, para nós estarmos mesmo com o temor do teu nome, de andarmos na tua presença, de fazermos a tua vontade, de agradarmos o coração do Senhor. Como diz a tua palavra, sede santos, porque eu sou santo. Dá-nos essa graça, Senhor, para sermos santos. Ó Deus, como disse o salmista, não porei nada de mal na minha casa, diante de ti. Senhor, porque o Senhor sonda, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos, Senhor, a tua força, a tua unção e o teu poder, para andarmos, Senhor, no temor do teu nome, em santidade, em vigilância, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor fala, vigiai e orai, para que não entremos em tentação, Senhor. Porque o inimigo, o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos capacitar, para derramar o teu fortalecer, para que nós andemos, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Muito boa tarde, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Te amo em Jesus, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te encha, me encha da presença do Espírito Santo, e sempre nós estejamos com convicção de pecado, para andarmos na presença do Senhor em santidade, em benignidade, amor e bondade. Em nome de Jesus, amém.